Predestinação. Raramente alguém traz algo novo para o debate em torno dessa doutrina. E eu acredito que aquilo que eu posso te mostrar hoje deve ser novo, especialmente se você estiver acostumado a ver esse debate polarizado entre calvinistas e arminianos mais barulhentos, embora essa posição não seja nova na perspectiva da história da teologia cristã. A doutrina da predestinação afeta diretamente o modo como nós vemos a certeza da salvação. Ela coloca um limite na certeza que nós podemos ter. E por isso, uma doutrina da certeza da salvação equilibrada está conectada diretamente a uma doutrina da predestinação equilibrada também. Eu creio, como os calvinistas, que os eleitos jamais serão perdidos. E que a eleição significa a impossibilidade da perda da salvação para esses eleitos. E a eleição não erra porque Deus não erra. Como o Senhor Jesus nos garante em João 10, 28, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém pode ser arrebatado da mão de Cristo. Entre os eleitos não haverá perda da salvação. Essa eleição ela não resulta de uma recompensa. Essa eleição não resulta da nossa vontade, do nosso querer. Essa eleição não resulta da nossa santidade ou da nossa fé. Pelo contrário, nós somos eleitos para essas coisas. Então ela não é uma recompensa. Ela resulta puramente da graça de Deus. É verdade que na Escritura Sagrada a palavra eleição é frequentemente usada para indicar a escolha do povo de Deus, não a escolha de indivíduos, mas eu estou usando aqui a palavra eleição seguindo uma convenção da teologia, diz respeito ao chamado eficaz de Deus, como a gente vê em João 6, 37 e 44. É um mistério. Essa eleição, essa escolha de Deus é um mistério. Ela aparece algumas vezes na Bíblia, como por exemplo no livro da vida do Cordeiro, no livro de Apocalipse, mas ela é um mistério, e nesse ponto eu me diferencio em relação aos irmãos calvinistas. E nenhum de nós sabe infalivelmente se é um desses eleitos. Existem pessoas que creem no Evangelho verdadeiramente durante um tempo, como nós lemos na parábola do semeador, como interpretada pelo Senhor Jesus em Lucas 8 e 13. Existem pessoas que estão conectadas a Cristo espiritualmente, são membros da videira, como a gente lê em João 15, 5 e 6, vale a pena ler o capítulo inteiro. E essas pessoas, por própria culpa, são arrancadas da videira, secam e são queimadas, são condenadas. Essas pessoas desfrutam dos benefícios de Cristo por um tempo, mas não eternamente. Então, diferentemente de alguns calvinistas, eu creio que a apostasia existe realmente, que há apostasia real. A apostasia não é apenas um falso cristão se tornando não cristão, mas também um cristão se tornando não cristão. Apóstatas não são eleitos. Um eleito jamais apostatará, mas os apóstatas são cristãos verdadeiros por um tempo. Eles por um tempo estão na videira. Então alguns calvinistas mais simplistas têm dificuldade de integrar esses fatos e de integrar esses textos à sua doutrina da salvação. A doutrina da eleição que eles apresentam não é capaz de explicar tragédias que vemos na nossa vida real, que nós observamos, ou que é experiência de muitas pessoas, quando um cristão verdadeiro se afasta da fé cristã. Isso é um fato. E muitas vezes essa teologia mais simplista nos leva a ver esses cristãos como pessoas que no fundo nunca creram, mas o fato é que a Escritura não nos garante que eles nunca creram. Pelo contrário, ela nos diz que existem pessoas que creem durante um tempo. Essas pessoas que creem durante um tempo não são eleitos, mas durante um tempo eles desfrutam dos benefícios de Cristo, porque durante um tempo eles têm a fé verdadeira. Isso se conecta diretamente à certeza da salvação. Como eu disse, nenhum de nós sabe infalivelmente se é um desses eleitos, se está nesse número. Na história da teologia, o que se desenvolveu foi o conceito dos sinais da predestinação. Nós podemos observar sinais de que nós somos eleitos. A questão é que nenhum desses sinais garante infalibilidade. Esses sinais, em primeiro plano, consistem em olhar as nossas próprias obras. Esse ponto é enfatizado por alguns teólogos medievais e é enfatizado pelos reformados. Olhar as nossas obras, os nossos frutos, esses frutos indicariam a certeza da salvação, ou a certeza da nossa predestinação. O ponto é que um réprobo também pode olhar as suas próprias obras e achar que é eleito. Então, o réprobo pode errar nesse ponto.
Então, o fato de termos obras e de julgarmos que as nossas obras são boas não nos garante a nossa salvação, porque um réprobo pode pensar desse mesmo jeito. Outro ponto que é enfatizado pelos reformados é a ideia do testemunho do Espírito, de que o Espírito Santo nos garante que nós somos eleitos, de que nós estamos no caminho da salvação e que nós chegaremos a esse destino eterno. Um dos textos em torno dos quais esse debate gira é Romanos 8:16, que nos fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito. E eu acredito que a melhor interpretação, gramaticalmente, especialmente considerando o texto grego, é de que existe aí um co-testemunho. Quando se diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, significa que ele testifica com o nosso Espírito, e não de que ele testifica ao nosso Espírito, embora algumas traduções bíblicas tenham tendido nessa segunda direção. Então o Espírito testifica com você, não a você. No momento em que nós oramos, nós buscamos a Deus e chamamos a Deus de Pai, Abba, o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. É através do Espírito que nós alcançamos essa filiação em relação a Deus. E claro, algumas pessoas diante disso se questionam: pastor, mas o Espírito está testificando dentro de mim de que eu sou filho. A questão é, e esse testemunho que você tem, ou que você acredita que você tem, também pode ser alegado pelo réprobo. O réprobo também pode olhar para dentro de si mesmo e pensar que tem esse testemunho. Ele também pode se confundir a esse respeito. Portanto, isso não garante uma infalibilidade, isso não lhe garante uma certeza infalível. O Espírito é infalível em tudo aquilo que ele faz, mas isso não garante que você seja infalível no momento em que você julga a voz do Espírito Santo ou que você interpreta a voz do Espírito Santo. Essa esperança, essa certeza da salvação convive com o temor de filho. Nós somos filhos e por isso nós temos que ter um temor, porque nós não somos infalíveis. Existe uma má certeza da salvação, que é a certeza da salvação que nos leva a crer que não importa o que façamos, não importa o que digamos, não importa o que creiamos, nós estamos garantidos na nossa salvação de maneira infalível. Na realidade, a verdadeira certeza da salvação é uma certeza que está conjugada com o temor. E o temor é aquilo que nos afasta do mal. Só assim, na realidade, nós podemos ter certeza da salvação. Então, a verdadeira certeza da salvação deve ser aquela que abre um espaço para o temor na vida do cristão. A verdadeira certeza da salvação é muito diferente da segurança perniciosa, que é a segurança que não tem temor, é a certeza do antinomista, a certeza daquele que acredita que pode viver como quiser. Mas essa certeza não aparece quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Ela aparece quando nós olhamos principalmente, especialmente, para Cristo, para a obra que Ele realizou por nós. É ali que o amor de Deus por nós é manifesto. Só ali nós podemos ter certeza de que esse amor é maior do que todos os nossos pecados. E essa certeza é consumada quando nós nos alimentamos de novo desse sacrifício que Cristo realizou por nós. Quando você olha para dentro de si mesmo, quando você olha para as suas obras, você não tem como ter nenhuma garantia e você deve concluir que você está perdido. Mas quando você olha para Cristo como garantia, nesse ponto você está salvo, porque Ele veio ao mundo justamente para salvar os pecadores.